Bom, vamos nós, minha gente. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E vamos retomar antigas discussões. Olha, minha gente, eu havia trabalhado em outros vídeos a questão da chegada da família real do Brasil. Que a família real, ela fugindo do contexto das guerras napoleônicas, ela acabando encontrando refúgio em nosso território. Acontece algo inédito até então na história da chamada colonização dos países que se aventuraram a colonizar territórios fora de seus locais de origem, lógico, evidentemente. A corte portuguesa acaba se transferindo de Mala e Cuia para o território nacional. Chegam em Salvador, decreta a famosa abertura dos portos, depois se transferem para o Rio de Janeiro, e uma série de melhorias vão ser observadas por essa galera que acaba acompanhando a comitiva real, juntamente com a família de João, que era o príncipe regente, até porque quem governava Portugal na época era a sua mãe, a famosa rainha Dona Maria I, a Louca, que só vai assumir mesmo o trono de fato e de direito, no caso o João, no ano de 1816, ano do falecimento de sua mãe. Com a morte da rainha, ele acaba assumindo o título de Dom João VI. Mas tudo isso acontece aqui no território brasileiro. A família real vem, vão ser feitas melhorias para agradar a comitiva, é criado várias instituições, como o Banco do Brasil, por exemplo, é criada a Academia Real, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, o famoso Jardim Botânico, a imprensa régia, que vai acabar criando o primeiro periódico, o jornal da história do nosso país, que é a famosa Gazeta do Rio de Janeiro, e até aí estava indo tudo bem, muito bem, obrigado. A ponto também do Brasil ser elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Até aqui estava indo tudo muito bem. Mas, lá em Pernambuco, vai acabar acontecendo um movimento que vai ficar conhecido como a Revolução Pernambucana. A data desse movimento acontece no ano de 1817. Que tudo isso é consequência da chegada da família real. A família real vai exercer um protagonismo muito grande aqui no território brasileiro, até porque eles vão acabar residindo, fixando residência, aliás, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro. Que, minha gente, a vinda da família real vai acabar ocasionando uma série de aumento de impostos. E esses impostos vão acabar parando na conta da população brasileira, a ponto delas se revoltarem. Principalmente o querido e sofrido Nordeste, que lá por volta do início do século XIX, a situação por aqui, nordestina, já não era das melhores, a ponto da queda das exportações do açúcar diminuírem e, some-se a isso, a queda das exportações de açúcar, isso lá em Pernambuco, some-se a isso uma seca que aflige o nordestino, que aflige todos nós, diga-se passagem, e acabou gerando, de certa forma, uma grave crise econômica. A situação não está muito boa para Pernambuco. Queda nas exportações açucareiras. E também uma seca que vai acabar castigando a região. Nessa historinha, os pernambucanos, a elite pernambucana, diga-se de passagem, eles vão começar a reivindicar, maior participação no governo, buscando o quê? Ter maior representatividade nas decisões políticas. Resumindo, o que eles querem é participação política, querem ser tratados como iguais por respeito, que é um dever de todos nós. Sermos tratados com iguais e com respeito, cabe a isso aos governos garantir tudo isso e a gente fazer a nossa parte. Aí nessa historinha, minha gente, esse movimento acaba explodindo, onde vários setores da sociedade brasileira, ou pernambucana, como queiram, vão acabar aderindo a esse movimento. E uma característica marcante desse movimento revolucionário pernambucano é o sentimento anti-lusitano. O movimento é um sentimento contrário aos portugueses, só para vocês terem ideia. Aí, minha gente, vocês não esqueçam que o século XIX ainda estava respirando os ventos que vinham lá do século XVIII. Que ventos são esses? As ideias do iluminismo, que acabaram triunfando na independência das 3 colônias,
acabaram triunfando durante a Revolução Francesa e acabaram também triunfando na famosa Revolução do Haiti, que acabou resultando em sua independência diante dos franceses. A bandeira do iluminismo acaba atingindo também os revoltosos pernambucanos. A ponto desses pernambucanos, inspirados no movimento iluminista, insatisfeitos com a política que estavam sofrendo, que é a questão de aumento de imposto, que é queda nas exportações, como é que eu poderia dizer também para vocês, seca grave e terrível na região, eles acabam se revoltando a ponto desses revolucionários pernambucanos tomarem o poder na cidade de Recife no ano de 1817. E essa Revolução Pernambucana, minha gente, o movimento é de inspiração republicana, só para vocês terem uma ideia. Eles chegam a formar um governo republicano, cuja sede vai ser a famosa capital, a cidade de Recife, que até hoje é a capital de Pernambuco, caso vocês não saibam. E esse movimento, minha gente, ele acaba se espalhando para outras regiões do Nordeste. Chega na Paraíba, por exemplo. Chega no Rio Grande do Norte. Chega em Alagoas, por exemplo. E vai ter, entre outras lideranças, um tal de Frei Caneca, só para vocês terem ideia. Aí, minha gente, nessa historinha, várias e várias pessoas de diversas origens, de diferentes ramos profissionais, vão acabar se mobilizando, lutando contra o domínio português. Quem é essa galera? Militares, comerciantes, os amigos artesãos, os membros de organizações religiosas, catolicismo mais precisamente falando, e proprietários de terras. E o movimento, minha gente, ele vai durar aproximadamente 70 a 75 dias. Alguns autores falam até em 75 dias de movimento revolucionário pernambucano, que eles vão acabar se desentendendo. Em nenhum momento, eles vão tocar na ferida, na chaga chamada escravidão, que ainda persistia nesse país. Enquanto eles estão nessa, se debatendo, etc, 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 o governo de Dom João VI agora acaba o quê? Contra-atacando. Reprimindo a rebelião, prendendo os principais envolvidos e punindo também eles. Esse movimento vai ser muito importante, porque esse movimento é um ensaio, de certa forma ele é considerado um ensaio para o que vai acabar acontecendo mais na frente. O que é que acaba acontecendo mais na frente? A famosa independência. Praticamente vai acontecer dessa forma a famosa Revolução Pernambucana. Parecia que os problemas haviam terminado. Pelo menos aqui no Brasil, digamos que sim. Mas lá em Portugal, não vai ser bem assim que a coisa vai acabar acontecendo, não. Desde 1816, como eu acabei de falar para vocês, Dom João acabou sucedendo a sua mãe no trono. Ele acaba governando Portugal com o título de Dom João VI. Mas qual é o problema? Dom João reside em terras brasileiras. Vai explodir lá em Portugal, por exemplo, um movimento conhecido como a famosa Revolução Liberal do Porto. Napoleão já havia sido derrotado faz muito tempo. Vários setores da sociedade portuguesa, na famosa cidade do Porto, que é uma cidade muito importante de Portugal, diga-se passagem, começam a fazer uma verdadeira revolução. E uma das reivindicações dessa Revolução Liberal do Porto, eles exigem que a família real regresse para Portugal. O que era que a família real ainda estava fazendo no Rio de Janeiro? Assim se perguntam os portugueses. Por que Dom João não volta para a sua terra natal? Qual é a terra natal de Dom João? Portugal. É isso que a galera engajada na Revolução Liberal do Porto começa a se perguntar, começa a se questionar. Tanto é que existiam as famosas cortes portuguesas, que era uma assembleia formada pelos deputados portugueses, eleitos de norte a sul do país. Essas cortes, elas vão bater na mesma tecla. Que tecla é essa? Exige que Dom João VI regresse a Portugal, porque lá é o seu lugar, e não aqui no território brasileiro, praticamente falando. Dom João vai ficar pressionado, balança, vou ou não vou, até, minha gente, que é lançado um ultimato para Dom João VI. Ou Dom João regressa para Portugal, ou vai perder o trono. Aí nessa historinha, minha gente, quem está no poder não quer sair do poder de forma alguma.
pressionado, assustado, com a ideia de perder o poder, o que é que acaba acontecendo? Dom João VI acaba regressando para Portugal no ano de 1821. Dom João regressa, mas, minha gente, a Constituição Liberal de 1820 ela é aprovada, limitando o poder do rei, até porque essa revolução ela defende sim a monarquia uma monarquia constitucional que acabando limitando os poderes do rei. Aí nesse contexto, nesse interim, o filho de Dom João, Pedro, acaba ficando no território brasileiro como príncipe regente. Dom João regressa para Portugal, Pedro fica, Pedro permanece. Quando Dom João regressa para Portugal, parecia que os problemas tinham acabado. Parecia. Mera ilusão, doce engano. As cortes exigem que o herdeiro do trono português regresse para Portugal. Quem é o herdeiro do trono português? O cara responsável pelo famoso grito do Ipiranga. No caso, Pedro de Alcântara, que vai ficar no território brasileiro como príncipe regente. Pedro vai acabar herdando as terras portuguesas de seu querido e amado papai, no caso de Dom João VI. Nessa história, ele retorna, os portugueses, as cortes portuguesas exigem a volta de Pedro, diziam que o lugar de Pedro não era no Brasil, e sim junto de seu pai, lá em Portugal, a ponto deles exigirem, serem enfáticos em dizer: o lugar de Pedro é em Portugal. O lugar de Pedro é simplesmente em Portugal. Motivo: ele era o herdeiro direto ao trono. Quando seu pai morresse, ele seria rei de Portugal. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Aí nessa historinha, minha gente, o príncipe, orientado pelo pai, por que não dizer pressionado, aconselhado, ele vai acabar ficando aqui no Brasil. Segundo ele não tinha muitos laços com Portugal. Se identificava aqui no território nacional. Nessa historinha, minha gente, vai acontecer uma série de episódios que vai acabar resultando na independência política do Brasil diante dos portugueses. Dessa história, vai ter um episódio muito comum na história brasileira, muito falado, aliás, aprendido e debatido até hoje, que é o famoso Dia do Fico, onde na data do dia 9 de janeiro de 1822, Pedro acaba recebendo uma carta reunindo 8.000 assinaturas, pedindo que Pedro fique no Brasil e não regresse para Portugal, onde ele vai acabar dizendo a seguinte frase: para o bem da nação, para o bem do povo brasileiro, eu fico, eu permaneço. Começava a queda de braço entre Pedro e simplesmente contra os portugueses que exigiam o seu regresso a Portugal. Homens como José Bonifácio de Andrada e Silva vai acabar se aproximando do grupo político de Pedro. Esse grupo político defende que Pedro permaneça no Brasil. Os portugueses de lá não, exigem que Pedro regresse para Portugal. Aí nessa queda de braço entre Pedro e as autoridades portuguesas, ele vai acabar sendo muito encorajado. Ele vai acabar dando a tapa à cara. Ele vai acabar permanecendo, aguentando a pressão, e ele vai acabar sendo aconselhado a romper com Portugal. Que nessa historinha, minha gente, José Bonifácio de Andrada e Silva vai ser o grande mentor intelectual por trás, de todas as decisões que Pedro, o príncipe regente, vai acabar tomando. Que a mais importante delas, vocês devem levar em consideração, que vai ser a nossa famosa proclamação da independência. O dia 7 de setembro de 1822 entra para a nossa história política com o famoso grito proclamado às margens do rio Ipiranga, que é o famoso grito de independência ou morte. O 7 de setembro
é celebrado como o dia em que o Brasil rompeu com Portugal. No dia em que Pedro, como príncipe regente, rompe com Portugal, proclamando oficialmente nossa independência política às margens do rio Ipiranga, que vai ser imortalizada, por exemplo, no famoso quadro de Pedro Américo. O quadro de Pedro Américo, intitulado Independência ou Morte, hoje ele está, por exemplo, em exibição lá no famoso Museu Paulista. Lá no famoso Museu Paulista, que mostra esse belíssimo, grandioso quadro pintado pelo artista paraibano Pedro Américo. E ali é uma representação de como teria sido a nossa independência, o nosso rompimento diante de Portugal. O dia 7 de setembro até hoje é um feriado nacional. É o dia que os brasileiros saem às ruas para celebrar nossa independência política diante dos portugueses. É o nosso rompimento definitivo diante, por exemplo, de Portugal. E, minha gente, nessa historinha, não pense que a independência ela vai ser vista com bons olhos. Não é só chegar e dizer somos independentes. Algumas regiões do Brasil, minha gente, só para vocês terem ideia, ainda eram fiéis às ordens portuguesas. Por exemplo, não vão reconhecer a famosa independência do Brasil diante de Portugal. Tanto é, minha gente, tanto é que os portugueses que aqui permaneceram vão resistir a esse grito de independência. Em vários locais do nosso país, e principalmente em territórios como da Bahia, Maranhão, Piauí e na região do Grão-Pará, vão ocorrer lutas entre as tropas brasileiras e os portugueses, onde Dom Pedro I vai acabar o quê? Contratando mercenários para garantir o processo, a consolidação da independência de norte a sul desse país. Que tanto é que as maiores batalhas ou guerras de independência vão acabar acontecendo no território da Bahia. No território da Bahia, mais precisamente falando. Onde vai ter lutas na região. Os portugueses vão ser derrotados no dia 2 de julho de 1823 e definitivamente expulsos destas terras. Praticamente estava consolidada a nossa independência política. Tanto é que Pedro é aclamado em dezembro de 1822 como o imperador do Brasil. Ele acaba assumindo o título de Dom Pedro I do Brasil, tornando-se, por exemplo, o nosso primeiro imperador. Que ao longo de nossa história política, minha gente, ao longo de nossa história política, nós tivemos apenas 2 imperadores. Dom Pedro I e o seu filho e último imperador, no caso de Dom Pedro II. Aí, minha gente, no que diz respeito à forma de governo, Brasil independente de Portugal, nós acabamos optando pela monarquia. Sim, o Brasil vai acabar optando pela monarquia. Monarquia vai ser a forma de governo adotada pelo Brasil, que vai ser o oposto, o contrário, totalmente o contrário daquilo que foi adotado, por exemplo, pelos nossos vizinhos sul-americanos. O processo de independência da América Espanhola, só para vocês terem ideia, vai acabar resultando no surgimento de repúblicas. E o Brasil acabou assumindo o caminho contrário. Que caminho contrário que o Brasil adotou? Acabou optando pelo regime da monarquia. Pedro vai ser aclamado, coroado, por exemplo, imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Esse governo brasileiro, só para vocês terem ideia, vai ser visto com desconfiança pelos nossos vizinhos sul-americanos. Vai ser visto com desconfiança com homens como Simão Bolívar, San Martín, por exemplo. Vai ser visto até com desconfiança pelo governo republicano dos Estados Unidos da América.
Mas os interesses dos Estados Unidos sobre as nações recém-emancipadas, seja de Portugal, seja de Espanha, vai acabar prevalecendo como um fator de fundamental importância. Vai acabar prevalecendo como um fator de extrema importância. Que conta-se a boca miúda, que a conversa que rolar lá em Portugal era o seguinte: Pedro proclama essa independência antes que venha um brasileiro e faça isso. Nossa independência vai partir de um português. Não esqueçam disso. Nossa independência vai acabar partindo do fruto da mente, do aconselhamento que Pedro vai acabar recebendo de homens como José Bonifácio e assim por diante, etc, etc, etc. Passadas as guerras, independência consolidada, e, minha gente, nessa historinha, o Brasil vai acabar vivendo, no governo de Pedro, o famoso primeiro reinado. Aí, minha gente, quando se fala em independência, a noção que a gente vai ter é de que todo mundo vai ser beneficiado. Negativo, minha gente. Essa independência vai beneficiar grandes comerciantes, proprietários rurais, senhores de escravos. Os indígenas não vão ser citados, não vão ser lembrados. A escravidão vai continuar a prevalecer neste país de norte a sul. A economia do primeiro e segundo reinado, vocês querendo ou não, ainda depende da mão de obra africana escravizada. Os escravos vão ser vistos o quê? Como meras mercadorias, meros objetos para serem comercializados, vendidos, trocados, açoitados e assim por diante. A mão de obra brasileira vai continuar sendo uma mão de obra escrava, com predominância, minha gente, na mão de obra de origem africana. O indígena vai continuar sendo perseguido, não resta nenhuma dúvida quanto a isso, mas a preferência agora que a galera está dando é por essa mão de obra africana escravizada. Em nenhum momento o governo do primeiro reinado se preocupou com o indígena. O indígena, minha gente, vai continuar sendo visto como é que eu poderia dizer para vocês? Ele vai continuar sendo visto como os habitantes naturais das terras. Mas a ideia mesmo da galera é de pacificar, civilizar o indígena, ignorando sua cultura, sua história, sua identidade. Porque não pensem que os problemas dos indígenas acabaram, muito pelo contrário. Eles continuam cada vez mais sendo aprofundados. Desde o século XVI, essas populações indígenas sofrem com a expropriação de suas terras. Ainda hoje estão sofrendo com isso. A população chamada afrodescendente, por exemplo, ainda continua sofrendo com vários tipos de preconceito que você possa imaginar. Mas para quem foi a independência? Para quem foi a independência? Para quem foi a independência? E fica a pergunta no ar. Fica simplesmente esta pergunta no ar. E nessa historinha, minha gente, pós-independência, a forma de governo que o Brasil vai adotar, vocês não esqueçam, é o Brasil Império. Que o Brasil Império, inicialmente, esse governo de Dom Pedro I, ele vai ficar conhecido como primeiro reinado. Esse primeiro reinado, só para vocês terem uma ideia, ele vai durar do ano de 1822 até o ano da abdicação de Dom Pedro I ao trono. A data da abdicação acaba ocorrendo no dia 7 de abril de 1831, devido a muita pressão, etc, 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 e assim, etc, que eu vou trabalhar sobre ela com maiores detalhes no decorrer dessa discussão da nossa história política, da discussão do Brasil. Que, minha gente, a ideia de independência é uma ideia bonita, linda e maravilhosa, mas o problema não é a independência, o problema reside também no reconhecimento da independência. O Brasil rompe com Portugal, lógico, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Mas quem vai reconhecer nossa independência? Quem irá reconhecer nossa independência? 2 anos depois, mais precisamente no ano de 1824, os Estados Unidos
acaba sendo a primeira nação a reconhecer nossa independência, a reconhecer nosso rompimento diante de Portugal. No ano de 1824, os Estados Unidos reconhecem nossa independência política. Vai acabar, minha gente, prevalecendo a ideia americana de que os estados recém-emancipados pelos europeus devem ter autonomia. Autonomia dentro dos europeus. Porque o que vai acabar acontecendo é o seguinte. Na época, um presidente americano chamado James Monroe, ele vai lançar a famosa doutrina A América para os Americanos. Qual era o objetivo dessa doutrina? Afastar a influência da Europa sobre as nações latino-americanas recém-emancipadas e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos protegerem os interesses dessa região. Proteger os interesses da região é uma ova. Na verdade, os americanos vão exercer o quê? Influência política e econômica sobre as Américas recém-emancipadas. Que é isso que vai acabar acontecendo. A doutrina Monroe vai dizer que a América pertence aos americanos. Resumindo, eles vão dizer que os problemas do Brasil não é problema só do Brasil, não. É problema também dos Estados Unidos. É problema também dos Estados Unidos. É aquela coisa. Sai da influência europeia para entrar agora sobre a influência americana, ideológica, imperialista. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Se bem que o termo imperialista ainda não existia nessa época. Mas, entre linhas, os americanos querem sim ter sua influência política e econômica sobre essas Américas recém-emancipadas. Mesmo o Brasil tendo adotado essa forma de governo monarquia, os interesses da doutrina Monroe vão acabar o quê? Prevalecendo. Os Estados Unidos, portanto, é a primeira nação a reconhecer nossa independência política. O próximo passo, ou a próxima nação que vai reconhecer nossa independência política, chama-se Portugal. Portugal só vai reconhecer nossa independência no ano de 1825. Portugal só vai reconhecer nossa independência através da mediação inglesa, onde Brasil e Portugal acabam assinando o famoso Tratado de Paz e Aliança. Que nesse acordo, minha gente, olha a sacanagem que fizeram com o governo brasileiro. Portugal exige uma indenização pelos prejuízos que teve durante a independência. Portugal exige do governo brasileiro que seja pago uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Pagada, uma vez quitada essa quantia, Portugal reconhece nossa independência política. Nessa historinha, Dom Pedro I vai acabar pedindo dinheiro emprestado aos banqueiros ingleses, inaugurando, através desse empréstimo, a famosa dívida externa. A quantia, quando ela é paga a Portugal, o Brasil pede dinheiro emprestado da Inglaterra para pagar essa dívida eles pagam essa indenização, aí sim, com o pagamento desta dívida, Portugal reconhece nossa independência política, que ao pagar essa quantia a Portugal, Dom Pedro I estava inaugurando, para ser mais precisamente, ele estava inaugurando a nossa dívida externa. Estados Unidos reconheceram, Portugal reconhece com o pagamento dessa indenização, calculado em 2 milhões de libras esterlinas. Dom Pedro I pega esse dinheiro emprestado de bancos da Inglaterra e nele que vai pagar não, que vai pagar o povo brasileiro, viu? Inaugurando a nossa famosa dívida externa. Começava com esse empréstimo, Brasil recém-independente, começava nossa dívida externa. O próximo país que reconhece nossa independência política chama-se Inglaterra, que no ano de 1827, a Inglaterra exige a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos. Com a renovação desse tratado, que vai ser altamente vantajoso para a Inglaterra reconhece
nossa independência diante de Portugal. Aí, minha gente, passado tudo isso, a tendência é que os demais países reconheçam a nossa independência. Esses episódios que eu acabei de falar para vocês vão acabar marcando o início do primeiro reinado. E sobre o primeiro reinado, eu irei me aprofundar com maiores detalhes no decorrer dos próximos vídeos. E por aqui eu vou encerrar, minha gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha e até nosso próximo encontro. Lógico, dê o joinha se gostar, lógico, evidentemente. Valeu, pessoal.